Prepare-se para uma jornada épica. Você já se emocionou com personagens que partiram cedo demais no cinema? No canal Nerd Vortex, vamos explorar os 10 melhores personagens que morreram no início dos filmes. De Kondoku a Mufasa, de Boromir a Bambi's Mother, essa lista vai mexer com suas emoções. Junte-se a nós em uma análise profunda e emocionante de como essas mortes moldaram o cinema. Não perca! Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Antes de trair a Ordem Jedi, Kondoku era muito mais do que um simples Jedi. Ele era um mestre Jedi renomado e respeitado por toda a galáxia. Seu conhecimento nas artes Jedi era excepcional. Ele treinou sob a tutela do mestre Yoda, um dos mais sábios da Ordem Jedi. Sua destreza com o sabre de luz era inigualável, e sua conexão com a força, profunda. Dooku também foi o mestre do icônico Qui-Gon Jinn, um personagem amado pelos fãs de Star Wars. Mas, como dizem, até os maiores heróis podem cair no lado sombrio. A relação de Kondoku com o chanceler Palpatine, também conhecido como Darth Sidious, é um dos elementos mais intrigantes da saga Star Wars. Eles compartilhavam uma relação de confiança profunda, ocultando segredos obscuros. Dooku não era apenas um Jedi respeitado, ele também atuou como um dos líderes da Confederação de Sistemas Independentes. Por trás dessa organização aparentemente separatista, escondia-se o maquiavélico plano de Palpatine para consolidar seu poder na galáxia. Kondoku liderou as forças da Confederação em conflitos devastadores, sendo uma peça-chave nos planos de Palpatine. Mas o destino de Dooku estava destinado a seguir um caminho sombrio, uma transformação que alteraria o curso da galáxia. Influenciado pelas promessas de poder de Palpatine, Dooku começou a questionar o papel dos Jedi na galáxia. Ele abandonou sua identidade como um Jedi respeitado e abraçou o lado sombrio da força. Dooku adotou o título de Darth Tyrannus, tornando-se um dos Lord Sith, uma marionete nas mãos de Palpatine. Essa transformação de um Jedi nobre para um Lord Sith impiedoso é uma das viradas mais dramáticas em toda a saga. Um dos eventos mais marcantes em que Dooku teve um papel de destaque foi a Batalha de Geonosis, um conflito de proporções épicas. Ele liderou as forças separatistas com maestria, mostrando suas habilidades táticas e estratégicas. Essa batalha foi o catalisador das guerras clônicas, desencadeando anos de conflitos e turbulência na galáxia. Kondoku desempenhou um papel crucial nas guerras clônicas e sua lealdade a Palpatine teve um impacto duradouro na galáxia. A traição de Kondoku foi um momento-chave na narrativa de Star Wars, marcando um ponto de virada nas guerras clônicas. Sua lealdade a Palpatine, o verdadeiro Lord Sith por trás da fachada do chanceler, desempenhou um papel crucial nos eventos da trilogia prequela. Ele foi usado por Palpatine para semear a discórdia e o caos na galáxia, preparando o terreno para a ascensão do Império. A traição de Dooku teve um impacto direto nas escolhas de Anakin, empurrando-o em direção ao lado sombrio. A traição de Kondoku e sua conexão com Palpatine deixaram uma marca indelével na galáxia de Star Wars, moldando os destinos de muitos. Em O Rei Leão, uma das cenas mais impactantes e comoventes da história do cinema é a morte de Mufasa. A morte de Mufasa, pai de Simba e rei da savana, é um dos momentos mais marcantes da animação. A audiência testemunha a tragédia quando Simba, desesperado, tenta acordar seu pai após o trágico acidente. Essa perda devastadora leva Simba a fugir, incapaz de lidar com a dor e a responsabilidade de ser rei. A morte de Mufasa não é apenas uma tragédia, mas também o catalisador da jornada de Simba para enfrentar seu passado e seu destino. A emocionante morte de Mufasa não apenas impactou Simba, mas também tocou profundamente o coração de todos nós, fazendo O Rei Leão uma obra temporal. Em O Senhor dos Anéis, a jornada de Boromir é uma das mais complexas e emocionantes da trilogia. Boromir, inicialmente, é atormentado pela tentação do Um Anel, uma fraqueza que o leva a cometer erros. No entanto, Boromir reconhece seus erros e luta por sua redenção, tentando proteger os outros membros da sociedade. Sua morte, defendendo Merry e Pippin dos Uruk-hai, é um ato de heroísmo e redenção. A morte de Boromir tem um impacto duradouro no grupo, inspirando-os a continuar sua jornada e proteger o Anel. A jornada de redenção de Boromir e sua morte nos lembram que mesmo os mais falíveis entre nós podem encontrar heroísmo e redenção nos momentos mais sombrios. Em muitas séries animadas, personagens têm o poder de tocar nossos corações, e um dos exemplos mais comoventes é Seymour de Futurama.
Seymour é um cachorro, mas ele é mais do que isso. Ele é leal, afetuoso e incondicionalmente dedicado a seu dono, Fry. O que toca profundamente os fãs é a história de Seymour esperando por Fry por 7 anos, mostrando a verdadeira devoção. Seymour não apenas nos faz rir, mas nos emociona com sua conexão única com Fry. Personagens de desenhos animados têm a capacidade de nos fazer sorrir e chorar, e Seymour é um exemplo perfeito disso. Seymour é um lembrete de que a animação pode nos fazer sentir profundamente, criando personagens que permanecem em nossos corações. Em Serenity, a morte de Wash é um dos momentos mais marcantes e emocionais da história da ficção científica. Wash é conhecido por seu humor e carisma, e ele se tornou um personagem querido pelos fãs. O choque emocional ocorre quando, em um instante, Wash é tragado por uma reviravolta trágica no enredo. A morte de Wash afeta profundamente os outros membros da tripulação, mostrando a profundidade de seu impacto. Joss Whedon, conhecido por seus enredos surpreendentes, usou a morte de Wash para subverter as expectativas e criar um choque emocional. A morte de Wash é um lembrete de como personagens bem desenvolvidos podem tocar profundamente nossos corações, mesmo quando são tirados de nós de forma inesperada. Filmes como Marley e Eu têm o poder de tocar nossos corações, e o personagem de Marley é o exemplo perfeito disso. Marley é mais do que um simples cão. Ele é parte da família Groga, trazendo alegria, confusão e amor às suas vidas. O filme nos faz rir com as travessuras de Marley e também nos emociona ao mostrar seu papel nas vidas dos Groga. A morte de Marley é um momento de profunda tristeza, deixando todos os espectadores com o coração partido. Esses filmes nos lembram da incrível capacidade de animais de estimação e personagens fictícios de criar laços emocionais duradouros. Marley tocou nossos corações e nos lembrou do amor, da alegria e da tristeza que vem com a convivência com nossos companheiros peludos. A morte de Ned Stark em Game of Thrones é um dos momentos mais impactantes da série e definiu seu tom sombrio. Ned Stark era sinônimo de justiça e honra, valores que o diferenciavam no mundo traiçoeiro de Westeros. A morte de Ned Stark tem um impacto profundo em seus filhos, especialmente em Arya, Sansa e Jon Snow. E nos lembra que, em Westeros, ninguém está seguro, independentemente de quão nobre ou honrado seja, e o jogo pelo trono era brutal. Um dos momentos mais icônicos e emocionais na história da animação é a morte da mãe de Bambi. A mãe de Bambi era seu porto seguro, e a relação deles é um dos corações de Bambi. A morte de sua mãe é um choque para o jovem Bambi, e a Disney tratou esse momento com sensibilidade, deixando uma impressão duradoura. A ausência de sua mãe molda a jornada de Bambi, forçando-o a crescer e enfrentar desafios. Essa cena tem ressoado com o público ao longo das décadas, lembrando-nos do poder da animação para evocar emoções genuínas. A morte da mãe de Bambi é um lembrete de como os filmes da Disney podem tocar nossos corações e criar laços emocionais com personagens animados. Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, é um dos personagens mais amados do cinema, e sua morte em Titanic é um momento que permanece no coração dos fãs. O amor arrebatador entre Jack e Rose é o centro emocional da história, tocando os corações dos espectadores. A morte de Jack é uma das cenas mais emocionalmente intensas da história do cinema, criando um nó na garganta de muitos. A dor de Rose e sua promessa de nunca esquecer Jack deixam uma impressão duradoura, mostrando o poder do amor. Jack Dawson não é apenas um personagem, ele é um ícone do cinema, representando o poder do amor verdadeiro e a tragédia do naufrágio. A morte de Jack Dawson em Titanic é uma lembrança de como o cinema pode tocar profundamente nossos corações, criando personagens que permanecem conosco para sempre. Rui é um dos personagens mais comoventes da série Jogos Vorazes e sua história tem um impacto profundo. A amizade e parceria entre Rui e Katniss são uma parte crucial da trama, tocando os corações dos espectadores. A morte de Rui é um momento emocionalmente intenso, não apenas para Katniss, mas também para a audiência. O tributo de Katniss com as flores é um gesto comovente de respeito e amor por Rui, mostrando a empatia da personagem. A história de Rui se tornou um símbolo de resistência e amor em um mundo brutal, deixando uma impressão duradoura nos corações dos fãs. Rui é um lembrete do poder das histórias para criar conexões emocionais profundas e inspirar a empatia e a resistência. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta viagem emocional pelos personagens que nos deixaram tão cedo nos filmes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O apoio de vocês é o que nos mantém inspirados a criar mais conteúdo emocionante como esse.
Continue acompanhando o Nerd Vortex para mais análises, discussões e tudo que é nerd e emocionante no mundo do entretenimento. Obrigado novamente e até a próxima!